Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Olá! O UFSC Entrevista de hoje é com o músico e compositor Zé Cabaleiro. Ele que faz sucesso há mais de 20 anos e toca, canta, compõe e dentre as suas características, uma delas é de não ter um estilo definido. Toca samba, rock, MPB. Olá, Zeca, e seja muito bem-vindo ao UFSC Entrevista. Obrigado, prazer estar aqui. E você está aqui pela segunda vez com a Camerata Florianópolis, né, Zeca? Isso. E é uma referência a Camerata aqui pra gente. Então, como que é para você estar tocando com a Camerata e qual que é a diferença de tocar com uma orquestra? Tocar com orquestra é sempre interessante para gente que é, especialmente para gente que é do mundo da música popular. E quando a gente tem a oportunidade de ver nossas canções vestidas, né, com essa pompa que a orquestra traz, essa elegância, assim, que nem sempre, não necessariamente pompa, mas uma certa elegância, uma roupa bonita que se põe numa velha canção, né? Então, eu fico muito feliz, já toquei com algumas orquestras, mas aqui eu, assim, teve uma química muito bacana, eu fiquei muito feliz surpreso e feliz com os arranjos que o Luiz Ago fez, né, que é o pianista, o maestro, uma figuraça também, super jovial, não tem nem cara de maestro. A gente sempre espera do maestro aquela postura mais sisuda e tal, um cara jovem, rock and roll, uma postura meio que eu acho que também faz com que as pessoas mais jovens se identifiquem, né, com essa som da orquestra, que é associada a uma coisa mais velha, mais antiga. Então, para mim é um prazer imenso, assim, ver, as canções ficam nobres, assim, sabe? Ficam melhores do que elas são, na verdade. Então, para mim é um prazer. Já sou amigo aí da turma, né? Um segundo concerto com ideias, projetos para fazer mais. A gente vai, assim, afinando ainda mais, né? Tendo mais intimidade, cumplicidade musical. E o concerto tende a ser melhor também. E é bem legal, né? Porque aqui a Camerata ela tem essa referência. Então já veio vários cantores cantar com ela. Sim. E é sempre mais importante que dê essa força, né? É muito bacana esse encontro. Eu, assim, já pedi perdão pela minha ignorância, eu não conhecia a Camerata. Conheci quando fizeram o convite, né? Há 2 anos atrás, que foi quando a gente fez o primeiro concerto, no Teatro da UFSC. E agora esse segundo convite. Eu não conhecia, mas fiquei muito surpreso com a qualidade, né? Porque não é toda orquestra, que é uma orquestra afinadíssima e avançada, assim, moderna, né? Com ideias de arranjo modernas. Fiquei muito feliz, muito surpreso. Felizmente surpreso. Que bom! E você é de São Luís, né? Você morou muitos anos em São Luís, que também é uma ilha. Como que é essa conexão entre ilhas e como que você vê que o público daqui te recebe? Olha, eu sou recebido aqui com muito calor, muito carinho. Foi uma cidade que eu demorei um pouco a vir. Floripa não foi assim, já no começo da carreira, eu levei um tempo fazendo cidades do Nordeste, do Sudeste e tal. Daí que eu acho que do Sul foi a capital que eu mais demorei a vir, mas desde que vim houve uma adesão assim muito bacana ao meu trabalho, uma identificação muito grande do público com o meu trabalho. Eu acho que essa coisa das ilhas sempre tem algo em comum, né? Inclusive tem um sociólogo, acho, Ananias Martins, que é meu conterrâneo lá de São Luís, que eu encontrei ele uma vez
E ele estava fazendo justamente um estudo, comparando uma tese, um livro, comparando o modo de viver dos florianopolitanos com os ludovicenses, né, que são os Olha, habitantes que da ilha de São engraçado. Luís. Precisamos até pesquisar para ver a quantas se ele publicou e tal. Mas ele fazia umas associações curiosas, assim, porque tem uma parcela de Açores, da influência na colonização lá de São Luís também, né? A culinária é muito parecida, a música pode dizer que tem algo a ver, tem a existência desse Bumba Meu Boi aqui, né? O boi de mamão e tal, que é uma variação, lá tem outra manifestação que é o Bumba Meu Boi, que é bem diferente, mas tem sempre uma coisa em comum. Acho que o próprio sentimento do Ilhéu, ele é muito parecido, seja numa ilha na Nova Zelândia, em Vitória do Espírito Santo, que é outra ilha, aqui São Luís, eu acho que tem um sentimento de isolamento, ao mesmo tempo de um certo orgulho, assim, né, de estar talvez apartado do mundo, uma autoestima diferente, assim. Não sei explicar muito bem, mas eu identifico, assim, no comportamento alguns traços comuns. Então pode dizer que você está quase em casa aqui em Me Florianópolis. sinto em casa. Me sinto em casa. Eu acho que tem uma coisa afetuosa, assim, no povo daqui, né? Uma coisa carinhosa, assim, o trato, as pessoas quando te abordam na rua, é sempre um tratamento carinhoso. Acho que cidade de praia tem um pouco isso, né? Uma leveza, assim, que imprime na vida das pessoas e tal, sem aquela loucura das grandes metrópoles, né? Embora já seja uma cidade grande, né? Bastante grande e bastante populosa. Mas tem aquela coisa ainda de cidade pequena no comportamento das pessoas, que eu acho muito bacana. E como eu trouxe lá em cima, você é um cantor muito versátil, né, Zeca? Você canta de tudo. Queria saber, você como pessoa, você também essa versatilidade toda, você traz? Eu sou curioso, assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, um consumidor de arte curioso, assim. Eu gosto de... Eu posso ler um livro de alta literatura e ler um livro rápido de autoajuda só por curiosidade, assim. Não que eu goste de autoajuda. Nada se desperdiça, assim. Se você... Aquela história do Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Acho que se você fizer as coisas com uma certa intenção, botar uma intensidade naquilo ali, nada é desperdiçado. Quando meus filhos começaram, eu tenho 2 filhos, quando eles começaram a crescer e a ouvir todo tipo de música, alguns amigos falavam, mas seus filhos ouvem isso, ouvem aquilo, os meus não ouvem. Eu falei, não, eles vão ouvir tudo. Eu não vou proibir de ouvir funk, seja lá o que for. Isso é muita arrogância de minha parte dizer não ouve. Eles vão ouvir e vão filtrar. E você pega muita referência deles, né? Você já trouxe para os seus shows músicas que seus filhos te apresentaram, né? Isso é muito engraçado. Se tem uma coisa boa que filho proporciona, é isso, é te manter, se tem uma coisa boa, é te manter bem informado. Traz às vezes, meu filho trouxe uma vez Rael para eu ouvir, acabei gravando dele, envolvidão, somos amigos, estamos planejando uma parceria. Minha filha trouxe Jessie J, Price Tag, eu gravei, é um dos maiores sucessos aí da minha carreira discográfica e tal. Eu acho bacana isso, essa troca, né, geracional, assim, eles sempre, e ao mesmo tempo eu também fico tentando aplicar coisas que eu julgo importantes, essenciais, né, como discografia, ou como livros que eu julgo importantes. A minha filha agora está querendo ler 100 Anos de Solidão, porque a gente fala muito no Garcia Marques. Então, acho que essas coisas isso é vida, né, essa contaminação, você passa uma coisa para alguém, não precisa ser só de gerações diferentes, gente afim também, da mesma turma, da mesma idade, é essa troca. Eu gosto de samba, eu gosto de rock, eu gosto de música experimental, eu gosto de brega, ouvi muito na minha infância. Já fez até funk, né? O funk da Lama. Já fiz até funk. Agora no disco infantil tem um funk também, a Cáfila do Califa. Você vai brincando com essa matéria-prima, que é muito rica no Brasil, né? Se você não viu ainda, pesquisa no YouTube o Funk da Lama, do Zé Cabaleiro, que vale a pena. E Zeca, você como compositor, eu acho que você tem que ler mesmo bastante, tipo, pra agregar mais no repertório, né? Mas a gente sabe que, tipo, compor não é que nem escrever. Você não senta num lugar e fala, agora eu vou compor. É uma coisa mais criativa, né? Você já teve alguma composição que você estava num lugar fora do comum, assim? Um lugar físico ou um lugar...
um lugar metafísico. Assim, eu acho que os dois, assim, alguma história engraçada, assim, de uma composição que você veio, assim, apareceu para você. Várias histórias, poderia citar algumas aqui, vou tentar lembrar. Eu acho assim, quanto mais material você tem, você é um cara que lê, não vai ficar um chato intelectual, chato e arrogante e tal, mas quanto mais informação você tiver, seja qual for o seu trabalho, na arte mais importante ainda, é bom. É assunto, é substância, assim, para qualquer coisa, para uma conversa, para abordar uma garota, para abordar um garoto, para qualquer coisa na vida é importante ter informação. Mas a música, a arte, de certa maneira, ela prescinde dessa informação, dessa instrução. A gente tem exemplos aí, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Patativa do Assaré, João do Vale, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que criaram uma obra altíssima, né, de imensa qualidade, de poesia refinada. Então, assim, não há uma... E às vezes tem gente que estuda letras, faz doutorado, mestrado e não consegue articular um poema ou fazer uma letra de música. Acho que tem muito de intuição na criação artística. E, completando a sua pergunta, tem algumas situações de músicas, por exemplo, uma das músicas que eu canto até hoje, que abre o meu primeiro disco, Heavy Metal do Senhor, eu fiz no banho. Eu fiz no banho, pensando um pouco no crescimento assim, das igrejas evangélicas, né, das neopentecostais e tal, no Brasil, e criei uma fábula ali em que o Deus está por fora e o diabo começa a fazer... O diabo está por fora e Deus começa a fazer sucesso, né, fazer um rock, uma música mais envenenada e tal. Sai daquela música angelical e vai... Fábula sobre meio os bastidores do showbiz, né? Mas também sobre essa invasão religiosa assim, do evangelismo na nossa cultura. Lenha eu fiz, tomei umas duas gin tônicas e fiz a música assim, num sopro, foi meio rapidinho. Essa tem uma história engraçada, né? Porque falam que você não gosta de lenha, eu já vi em entrevistas, que você fala que é uma música que a galera pegou como sua, assim, Ela é primária, né? Assim, ela é básica. E isso é bom no certo sentido, porque, por exemplo, qualquer estudante de aprendiz de violão sabe tocar, porque ela é 3 acordes, ela é muito simples. Mas é uma música mal acabada que eu fiz ali, a Rita Ribeiro, cantora, hoje Rita Benedito, quando ouviu, se encantou com a música, poxa, isso aí é um sucesso, vou gravar, e gravou, contra a minha vontade. Agradeço a ela, porque depois eu gravei, e é também uma das canções, vou tocar inclusive nesse concerto, uma das canções que eu ainda toco bastante nas minhas apresentações. Mas não tem essa coisa de não gostar, é que eu tenho autocrítica, né? Eu sei quando eu faço uma canção que é uau e eu sei quando eu faço uma canção menor. Que às vezes também é importante ter no repertório uma canção que tem um impacto popular maior. Lenha foi gravada por dupla sertaneja, por grupo de forró, lambada, vaneirão, tudo. Agora a Telegrama está seguindo esse caminho. Eu vi recentemente uma gravação de uma dupla sertaneja, tem uma gravação em samba muito boa, por sinal, de um grupo lá de São Paulo chamado Inova Samba. Já ouvi em axé, em samba reggae, lá da Bahia, e ela fica boa em todos os gêneros, porque a música é boa. Então isso é divertido também para o compositor, amplia um pouco o teu olhar. E eu ia te perguntar ainda de composição, esse negócio de compor. Você já fez uma música que depois que você compôs, você pensou, nossa, eu sou bom. Tipo, uma música que, sabe, extrapolou, assim. Já fiz umas canções que falaram, pô, essa canção bacana, orgulho de ter feito, assim, já. Pode citar especialmente alguma, as canções que têm uma certa... as canções que têm uma complexidade melódica, harmônica, né? Algumas estão aqui nesse roteiro, nem foram escolha minha, foram escolhas do... Cigarro é uma música que eu toco pouquíssimo, mas é uma música que acho super bem feita, assim, me encanta tocar. Bandeira é uma música que eu toco também até hoje, que é do meu primeiro disco, é uma música que eu gosto muito, acho bem construída, assim. E é o tipo de coisa, foi feita em 10, 15 minutos, assim, foi um jorro. E tem também músicas super elaboradas que nem ficam tão boas. Então, assim, tudo é muito relativo nesse universo, né? A gente percebe, né? A gente como compositor, a gente percebe, assim, quando a gente fez uma coisa super boa, quando a gente fez uma coisa boa, quando a gente fez uma coisa regular.
Se você é muito autocrítico, você não grava o regular, ou não grava, né? Mas às vezes também faz parte. A música às vezes tem uma importância para você ali, né? Que você imagina que também possa ter para o público. Tem alguns elementos assim misteriosos. E tem uma música sua que é A Minha Casa, que começa falando: é mais fácil cultuar os mortos que os vivos. Mas você faz um pouco do contrário, né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, você estava com uma turnê com um show do Zé Ramalho, que era em homenagem a ele. E você faz isso, de homenagear pessoas que ainda estão vivas. Por que você acha que essa importância de homenagear as pessoas que estão vivas? Boa pergunta. Olha, tem um samba clássico, né, do Nelson Cavaquinho, Me Dê Flores em Vida e tal. Eu acho que a homenagem póstuma pode ser bacana, mas pô, o cara não está lá para ver, é meio... Eu quero as homenagens todas em vida. Depois que morre, né? A música diz, né? Vão dizer que eu tive um bom coração. Depois que quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tive um... Quero que digam agora, quero que me valorizem agora. Esse projeto Zé Ramalho foi um projeto bem bacana, passou por aqui, né? Inclusive, era um show muito bonito visualmente, né? Tinha a direção da Monique Gardenberg, virou um DVD e ele era muito visual, né? Era mais do que um show, assim, tinha todo o cenário com projeções feitas especialmente para o show, o repertório do Zé, que é incrível, né? Um repertório antológico, e a gente tentou fazer uma coisa original, porque é muito difícil, porque o Zé é um compositor, um poeta, um cantor muito particular, assim, só ele faz aquilo, e como interpretar a obra dele se ele é o melhor intérprete dele mesmo. Então a gente tentou fazer uma outra abordagem, um pouco mais suave, menos rasgada, um pouquinho mais intimista, e ficou bonito, me orgulho muito. Eu acho que assim, quando não é possível homenagear vivo, a gente homenageia pós-mortem, né? O caso do Sérgio Sampaio, que é um compositor que eu adoro, que é um compositor muito conhecido pela canção Bloco na Rua, né? Eu quero botar meu bloco na rua, que até hoje as pessoas cantam e tal, mas que teve uma obra muito maior, me influenciou muito, conheci o primeiro disco dele ainda menino, conheci pessoalmente ele, e ele nos deixou muito cedo, morreu há 25 anos, com 47 anos de idade, e deixou muita coisa esparsa, assim. E eu reuni essa obra e fiz um disco póstumo, porque esse realmente eu não havia como. Mas me sinto feliz também de tê-lo homenageado, porque hoje as pessoas, os novos compositores, novos músicos, estão conhecendo a obra dele e sendo influenciados por esse disco, o que é uma coisa muito bacana, né? A arte se nutrindo da arte e se alimentando, é muito bacana. É bom também que essa homenagem em vida pode ter um retorno, né? Um feedback. Por exemplo, o Zé Ramalho te deu um feedback depois? Deu. Eu estava com certa apreensão, assim, porque eu sei, o Zé é um cara exigente, a gente já fez umas coisas juntos, show e gravação. Música, temos 2 músicas em parceria. E aí eu mandei para ele e ele me deu uma resposta muito bacana, assim, ele tinha visto com a família toda e todos tinham adorado, que era um trabalho de muito bom gosto e tal. Eu me senti abençoado e seguimos. Tem 2 assuntos que a gente fala que não se discute, que é futebol e política. Uhum. Tem religião também, mas vamos focar nesses 2. Que são os 2 assuntos que você discute muito, assim. Então, primeiro eu queria começar com o futebol. Você vem lá do Maranhão, você torce para o Santos. Da onde que o Santos apareceu na sua vida? Eu tenho um time local também, que é o Maranhão Atlético Clube, que mal comparando assim com Santa Catarina, seria um chapecoense, assim, sabe? Avaí, Figueirense, um Joinville, Chapecoense. Ô, Chapecoense está na Série A. Não, está na Série A, mas assim, em torcida ainda é, sei lá, o terceiro, né, time, acho. Tudo bem, depois daquele episódio deve ter tido uma comoção maior. Eu tenho muita simpatia pelo Chapecoense, mas tem também pelo Avaí. Tem também pelo Figueirense. O artista não pode ficar de mal com a torcida, tem que fazer médio. Mas é o Maranhão Atlético Clube, que é o time, segundo um amigo meu pesquisador, que é o único time quadricolor do Brasil, porque ele tem as cores do estado, né, que é azul, branco, preto e vermelho. Mas o meu irmão mais velho, os 2 irmãos mais velhos, né, porque eu sou o caçula, são ainda fanáticos por futebol. Um era cruzeirense e o outro santista. E os 2 ficavam duelando para ver
quem me seduzia, né? E o Santista me deu um time de botão. Em 73, eu tinha uns 7 anos, o time ainda tinha Pelé, acho que foi mais 2 anos e o Pelé saiu, foi para o Cosmos, Nova York. E eu lembro como se fosse hoje do time. Pena que eu não consegui guardar, mas tinha Serras, que era um goleiro argentino, tinha Ramos Delgado também, que era um zagueiro argentino, o Carlos Alberto Torres, capitão, Marinho Uma época Pérez, boa do time. uma época linda, ainda Pelé, Edu, um timaço. E aí eu caí de 4 pelo time, né? Fiquei apaixonadão. E até hoje vou em estádio, meu filho, minha filha, todos santistas, consegui fazer a cabeça de todo mundo, a família é santista. E eu gosto muito de futebol. Estou na torcida aí para que esse novo técnico Sampaoli faça uma história bonita, porque eu acho que ele está mexendo um pouquinho com o status quo do futebol brasileiro, sabe? O futebol brasileiro anda um pouco... O técnico brasileiro é um pouco assim, como direi, contido, precisa de mais ímpeto. O nosso futebol ainda é lindo, né? Por mais que falem todas essas coisas, os europeus estão jogando muito porque copiaram nosso modo de jogar. Então, precisa... É que tem outras questões, né, no meio, inclusive política, né? A seleção não representa o nosso país, não acho que represente, assim, o futebol do país. Mas, enfim, vamos levando aí, aturando o titês por mais um tempo. E outro assunto polêmico é a política, né? A gente vive num momento extremamente polarizado do país, onde as pessoas falam que os artistas não podem se manifestar por serem influenciadores. O que você acha sobre isso, Zeca? Olha, eu acho que tem que se manifestar sim. A gente está vivendo um momento delicado. Semana passada eu toquei no baile de um amigo, um evento que um amigo meu cubano, Jorge, faz lá em São Paulo. E ficou aquelas palavras de ordem, contra e a favor. Aí um cara chegou e falou assim, olha, minha opinião, eu acho que o artista não deve manifestar, ele tem que ficar de bem com todo mundo. Isso é uma visão de boa vizinhança e tal, interessante. Mas é impossível ficar de bem com todo mundo. E tem hora que você tem que manifestar a sua opinião, você tem que manifestar o seu time. Se o cara é corintiano e quiser gostar de mim, que sou santista, é que isso é menos grave, né? Ou pelo menos já foi menos grave. Hoje se mata só porque o cara está vestindo uma camisa do time rival, né? O que é uma selvageria. Mas eu acho que o artista, ele é justamente por ele ser um influenciador, que ele tem que dizer a sua opinião, fazer as pessoas pensarem um pouco mais, né? O que eu acho é que não está tendo debate verdadeiro, não está tendo argumentação nem de uma parte nem de outra. As pessoas simplesmente dizem, eu odeio, acho um bosta seu político aí, seu queridinho, e acabou. Quer dizer, não tem uma discussão, não tem um aprofundamento da coisa, porque não é a mesma política que está em questão. São outras coisas, são um modo de viver, modo de pensar o mundo, né? Tem gente que quer o mundo só para si, e tem outras pessoas pensando ainda num mundo mais compartilhado, onde as coisas sejam mais compartilhadas, né? As riquezas, os bens, que essas pessoas a quem chamam de comunistas, que não existem mais, o comunismo faliu como regime político, mas um sentimento de igualdade social permanece em muita gente, um desejo de que as coisas sejam mais socializadas, mais partilhadas, mais iguais, né, mais igualitárias. Isso existe. E tem uma gente, geralmente os grandes ricos, né, os ricos brasileiros, querendo guardar o seu quintal ali, blindar o seu quintal, a sua casa e viver nesse mundo lindo, de fantasia. Deve ser bom ser rico, viver no conforto, deve ser uma coisa linda, bacana, mas eu acho que a gente tem responsabilidade social, né? A gente tem responsabilidade quando a gente vê uma pessoa dormindo na rua, isso é responsabilidade de todos nós. A gente tem que refletir sobre isso. É inaceitável que em pleno século XXI a gente tenha tanta gente passando fome ainda, que é uma necessidade tão básica, tão essencial. E o mundo avançou em tantas coisas e não avançou nisso, né? Que é uma coisa primordial. Enfim,
Mas eu acho que o artista tem que se manifestar sim. Eu acho que o momento está realmente delicado, porque assim, se você manifesta, corre o risco de ficar sempre na superfície. Um post que você faz nas redes sociais, uma declaração numa TV, numa rádio, num jornal, corre o risco de ficar sempre, não aprofundar nada, ficar... É o fla-flu, né? Eu gosto, eu não gosto. E isso não leva realmente a lugar nenhum. É uma guerra besta. Mas a gente tem que se manifestar. O governo que está aí nesse momento, e há uma tendência universal de governos de extrema-direita, não é benéfico para o Brasil. Não vai deixar... Pode até acalmar o mercado, que é uma coisa que faz uma grande diferença na política hoje. Política hoje é basicamente economia. Então, assim, se as pessoas que ganhavam continuarem a ganhar, né, que investem seu capital continuarem, a coisa vai dar uma acalmada, mas isso não resolve os problemas da sociedade. E um presidente, um governante máximo, assim, ele não está lá para resolver os problemas de uma minoria, ele está para resolver os problemas da maioria, né, que são muitos, né, que são saúde, educação, saneamento, moradia, coisas básicas que num país rico como o Brasil é inaceitável que a gente tenha tanta gente no nível abaixo da pobreza, né, em situação de miséria. E sem falar que são, não só o presidente, mas todo a entourage dele é desarticulada, meio abobalhada, né, assim, sem saber o que está acontecendo. E todas as coisas que estão vindo são muito nefastas, assim, obscuras, essa coisa de querer barrar estudo de sociologia, de filosofia. Pô, o mundo tudo a política é filosofia. Isso aqui é filosofia. E isso aqui é o princípio da política, é conversar, é debater, é falar sobre as coisas, né? Se acaba isso, acaba metade da existência humana. Mas enfim, a gente vai levando, porque a música ainda tem um poder e nesses tempos de bicudos, a música preenche um espaço muito grande na vida das pessoas. E mudando um pouco de assunto, você começou sua carreira compondo para teatros de músicas infantis, certo? Foi. Agora você está vindo com novos discos de músicas infantis. Então, como que é para você lidar com os pequenos, assim? Eu gosto muito de criança, especialmente dos outros, né? Eu comecei com 17 anos no teatro lá em São Luís, fazendo músicas, as trilhas das peças infantis. Isso foi para mim uma grande escola, porque eu era obrigado a tocar em público, eu tinha uma grande timidez com essa coisa de me expor, então fui aprendendo a tocar em público, fui perdendo a vergonha devagarinho e isso me trouxe até aqui, né? Até ter uma certa segurança de mostrar minhas próprias canções, meu trabalho mais autoral e tal. Porque quando você compõe para o teatro, é autoral, mas você está a serviço de uma outra linguagem, né? E agora, na verdade, essa redescoberta da música infantil foi quando eu tive filhos, né? Primeiro, quando você tem filhos, você tem que ouvir música infantil, discos de história e tal. O que foi muito bacana também, porque para mim foi um mergulho em coisas da minha infância, como aquela coleção de Disquinho, que era dirigida pelo Braguinha, que é linda, né? Depois foi relançada em CD algumas vezes. E na minha infância eu tinha todos os disquinhos coloridos e tal. Macaco e a Velha, Os Três Cabritos, essa coisa toda, que é um mundo muito lúdico, diferente do mundo infantil de hoje, que está muito relacionado com tecnologia, com game, que é bacana também, mas era outra coisa, né? Outra cadência, um outro ritmo, as histórias, toda essa magia, essa ludicidade que havia. E eu, quando as crianças nasceram, eu comecei a compor muito por causa deles. Porque ia pôr para dormir, fazia uma musiquinha aqui, uma outra acolá, e juntei um repertório que acabei gravando num disco há alguns anos, chamado Zoró, volume 1, a trilogia do Z. Agora eu fiz o Zureta, volume 2, e vou fazer um Z qualquer aí, né? Mais 2 anos, daqui a 2 anos. Vou abrir um concurso nas redes sociais. Eu vou fazer uma revelação. Diga. Eu era pequena e era para eu ter participado desse disco. É verdade, você foi convidada a fazer uns vocais. Meus filhos também, só que quando eu fiz, eu demorei tanto a fazer que eles já tinham 16, 15 anos, eles não queriam, achavam que era um mico. E agora você está fazendo shows também, Tô. tipo, e é totalmente diferente um show
infantil, né, Zeca? Como é que você está se totalmente. preparando para esse show? A gente pintou lá um convite, eu tinha uma certa, não sei se eu vou fazer, era mais um disco mesmo, um registro, mas aí pintou um convite insistente lá de uns amigos que dirigem um teatro lá em São Paulo. Juntei uma turma, uma banda de 6 pessoas, está sendo divertidíssimo, vamos fazer agora no próximo fim de semana mais 4 e assim a gente vai seguindo como um projeto paralelo, né? E já arrumou uma estratégia para desbancar a galinha pintadinha? Quem me dera, quem me dera. Mas é divertido, as crianças participam, há uma interação muito grande assim com a plateia, eu pergunto coisas, as crianças falam, é divertido, brinco de falar trava-línguas e parlendas, que é uma coisa da minha infância, do meu tempo também, de menino. De, né, coisas, o rio Capibaribe está descapabiribado, quem descapabiribou foi descapibaribador, né, 3 tristes tigres trouxeram trigo do trigal, incito um pouco, estimulo os meninos a brincarem disso, a falar coisas, é muito divertido, muito lúdico e bota as crianças numa outra temperatura, diferente dos games da estação dos eletrônicos. Depois ele vai para casa, obviamente vai brincar naquilo, mas ali durante 1 hora e 15 minutos ele tem um outro universo, tem umas ilustrações lindas que são projetadas, umas animações lindas que são projetadas durante algumas canções, muito elemento cênico, é tudo muito colorido. Tem uma homenagem ao futebol. E nesse contraponto você está fazendo esse show infantil e o Amor no Caos, que é um show pesado, que traz um problema social. Então como que é para você estar vinculando esses dois? Para você, tipo, é um equilíbrio por estar fazendo 2 coisas totalmente diferentes ou te deixa um pouco maluco, assim? Deixa um pouco maluco, mas traz um pouco de equilíbrio. Não foi uma coisa planejada, assim, vou fazer um show adulto, mais denso, foi uma coisa meio casual. Mas naturalmente, no infantil, eu me divirto em todos, né? Mas o outro tem um certo discurso, tem uma atenção mais a esse momento crítico que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Um tempo de intolerância, de vigilância das fronteiras, de dificuldade de convívio e tal. O disco o show fala um pouco sobre isso, mas é tratado também de uma forma lúdica e amorosa e divertida. Mas são temperaturas diferentes. No infantil você fica meio criança, fica meio menino, meio bocó, e brinca e fala besteira, e o público replica, responde. E no adulto tem uma postura mais adulta. Mas eu gosto de diversificar. Sempre tem um projeto de forró também que eu tenho feito em São Paulo, que é muito divertido, junto a várias pessoas do passado e do presente, que carrego a bandeira do forró antigo, né? E vou brincar. Eu gosto de diversificar as atividades. E para finalizar, assim, o Amor no Caos, você produziu ele com a sua banda, assim. Então, como foi esse projeto criativo coletivo? Eu gosto muito desse formato, assim, de meio antigo, né? Old school, assim. Vai com a banda para um estúdio e ali já vai achando as soluções, as ideias de arranjo, já grava e foi muito bacana. Foi tão produtivo que gerou um segundo volume, assim, algumas músicas sobraram, aí eu resolvi juntar com mais algumas e fazer um volume 2 que deve sair em agosto. O volume 1 sai em maio e o volume 2 sai em agosto e eu quero fazer em todos os formatos, né? Vão sair nas plataformas digitais, mas também vão ser feitos CD e vinil. E estou usando telas de pintores lá do Maranhão para ilustrar as capas, uns pintores incríveis que pouca gente conhece, mas que são pintores fantásticos. E é isso, seguimos aí produzindo. Eu gosto muito dessa coisa coletiva, né? Democracia, eu brinco lá na democracia tem que ter limite, porque todo mundo dá palpite e tem uma hora que alguém tem que chegar e falar, peraí, agora vai ser assim. Mas é divertidíssimo, todo mundo dá pitaco, todo mundo dá palpite e vem coisas incríveis, ideias maravilhosas. Aí alguém tem que filtrar, esse alguém geralmente sou eu mesmo e deu tudo certo, ficou bem bonito, estou feliz com o disco. E esse show vem para Floripa, será? Vem, tem que vir. Então estaremos esperando. Zeca, muito obrigada, já estouramos nosso tempo. Bacana. É muito bom ter aqui você e espero que Floripa te receba de braços abertos. Obrigado, tenho certeza que sim. Valeu. E se você quer saber mais sobre as nossas produções, curta nossa página no Facebook e siga a gente no YouTube, TV UFSC. Tchau!